Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Inicio também a minha gravação. Bem, vamos dar início, então, dar continuidade à nossa reunião de julgamento, agora a sessão do dia 19 de janeiro, menos rápido, né? A nossa sessão de 19 de janeiro, período da tarde, certo? Lembrando que nós já antecipamos no período da manhã o julgamento dos itens 12, 13 e 14 da pauta. E vamos, então, dar continuidade à pauta de hoje à tarde com o item 15, que do mesmo contribuinte do processo anterior, do item 14 da pauta, Fazenda Ribeirão, Hotel de Lazer Limitado, relator conselheiro Efigênio, tem a palavra. Obrigado, presidente. Vou fazer um resumo para adiantar. Esse processo, basicamente, é o seguinte, é um assunto que até o Alexandre trouxe recentemente para a gente. Essa empresa, Fazenda Ribeiro Hotel, ela fez pagamento para o sócio, certo? Só que a data do pagamento, ele não era sócio efetivamente. A gente vai discutir isso aqui. Então, de acordo com o contrato social, ele não era sócio. Foi posteriormente que ele veio a ser sócio. Então, o que a fiscalização entendeu? Olha, pagamento sem causa. Tá certo? Então, essa é a controvérsia. Então, vamos lá. Trata-se de auto-infração para cobrança de R-fonte, né? Fato gerador 2003, no montante consolidado de 363 mil, né, incluído principal, multa de ofício 75% e juros de mora. A infração apurada refere-se ao IR-fonte sobre pagamento efetuado a título de lucro distribuído em data anterior ao ingresso na sociedade como sócio, os quais foram considerados como pagamento sem causa, conforme relatado pela autoridade fiscal no termo de constatação fiscal, como eu acabei de informar os senhores, certo? Então, em sede de impugnação, conforme o acordo recorrido, o contribuinte alegou em síntese a distribuição de lucro, que a distribuição de lucros foi realizada de acordo com a legislação vigente, identificada, contabilizada e informada aos sócios que informaram em suas declarações de rendimento. Então, essa é a síntese dos argumentos do contribuinte. Ator julgador de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente o lançamento, ao argumento de que os documentos acostados aos autos não comprovam o vínculo societário do beneficiário à época dos pagamentos, conforme ementa abaixo transcrita. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que reitera as alegações de primeira instância e requer o cancelamento do auto de infração. Esse é o relatório, presidente, e já posso passar para o voto. Ok. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço e passo à análise. A questão em pauta refere-se ao IR-fonte sobre pagamentos efetuados a título de lucro distribuído em data anterior ao ingresso na sociedade como sócio, os quais foram considerados como pagamento sem causa. Aduza recorrente, em síntese, que a distribuição de lucros foi realizada de acordo com a legislação vigente, identificada, contabilizada e informada aos sócios que informaram em suas declarações de rendimento. Salienta que a autoridade fiscal não teria respeitado a lei ao exigir tributo sobre rendimento isento e teria se apegado em falha formal, isolada e contraditória aos fatos, e não observou os artigos 109, 116 e 118 do CTN. Eu trago inicialmente a legislação, né? O artigo 25 da 9.317, né, que trata do regime tributário do Simples, a que está sujeito a recorrente, consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da microempresa, da empresa de pequeno porte, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviço prestado. Portanto, são isentos do IR-fonte somente os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da pessoa jurídica. Quanto ao registro dos atos societários, nos termos da Lei 8.934, de 1994, que trata do registro público de empresas mercantis e atividades afins,
A alteração contratual deve ser apresentada para arquivamento na junta comercial dentro de 30 dias, contado de sua assinatura, a cuja data retroage os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento terá eficácia a partir do despacho que o conceder. É um termo que já é de conhecimento, né, de todos, e ela vem replicada essa norma no Código Civil também, né? Então esse é um embasamento teórico. Compulsão dos autos, verifica-se que a recorrente foi constituída em 1998 pelos sócios Marta, né, e Hernani. Posteriormente, mediante alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, em 15 de abril, os referidos sócios retiraram-se da sociedade e transferiram suas cotas para os sócios Silvio e Fernando. Posteriormente, por meio da segunda alteração contratual, os últimos sócios transferiram suas cotas para Hernani Bertino Maciel, Marta Santos Bertino Maciel e Valdomiro Rosa. Referida alteração contratual foi assinada em 21 de 3 de 2003, protocolada na Junta Comercial em 28 de 10 de 2003 e deferida em 30 de 10 de 2003 e registrada em 4 de 11 de 2003. Essas datas estão todas lá naquele protocolo da Junta, nas folhas 2248. Em caso, como o registro for apresentado na Junta Comercial após 30 dias da assinatura, o arquivamento só tem eficácia a partir do despacho que o conceder. No caso, 30 de 10 de 2003. Portanto, somente a partir dessa data, os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da recorrente são isentos do IR-fonte, exceto os correspondentes a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Por conseguinte, pagamentos efetuados a terceiro na qualidade de suposto sócio da pessoa jurídica, mas que não guardam tal condição, configuram pagamentos sem causa e estão sujeitos ao IR-fonte, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 61, aquele que nós discutimos ainda há pouco. Traçado o suporte legal da matéria, verifica-se que deve ser excluído do lançamento somente o pagamento efetuado em 30 de 10 de 2003, data em que foi deferida a alteração contratual. Com efeito, não procede a argumentação da recorrente no sentido de que a autoridade fiscal não teria respeitado a lei ao exigir tributo sobre rendimento isento e teria se apegado em falha formal isolada e contraditória aos fatos, e não observado os artigos 109, 116 e 118 do CTE. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a exclusão do lançamento do pagamento efetuado em 30 de 10 de 2003. Como voto. E aqui, esclarecendo só essa pequena divergência com relação ao lançamento, porque a legislação ela fala da data do despacho que eu conceder. E, se olhar no parágrafo 17, lá eu me baseei no protocolo da Junta. Ela deferiu. Quando que foi deferido? No dia 30 de 10. E foi registrado, ela deferiu e registrado no dia 4 de 11. A fiscalização, por sua vez, considerou qual data? Ela considerou a data de 4 de 11. Eu estou considerando não a data do registro, mas a data do despacho em que houve o deferimento, ou seja, que ele concedeu. Porque ele deferiu e aquilo pode ser registrado 2, 3, 4 dias, né, ou um mês depois. Né? Então, esse foi o racional que eu segui. Fora isso, é a divergência que nós enfrentamos do artigo no julgamento anterior. É isso, presidente. A gente teve uma interferênciazinha aí. Ok. Vocês estão ouvindo uma pessoa falando? Não. Eu estou. Está ouvindo? Alguém externo? Eu estou. Não, externo não. Eu acho que... Deixa eu ver. Alberto, você está aí? Ele está com o microfone. Você está ouvindo uma pessoa falando, como se fosse uma pessoa em outra sala falando? Isso, eu estou escutando, mas eu estou pensando que é por aí, porque aqui não está aí.
Mas não é por aqui, não, é o próprio aplicativo. Ah, tá. Certo? É uma pessoa em outra sala que está relatando. Ah, do próprio CARF? Do próprio CARF, coincidência. Porque fala em processo administrativo, julgamento. Como se fosse uma interferência. E não tem mais ninguém Não tem. na sala, né? Ó, comecei a ouvir. Agora eu comecei a ouvir também. Será que a gente entra e sai? Eu sugeri isso, todo mundo saiu, entrar novamente. Viu? Vamos sair e entrar novamente para ver se resolve. Viu, Alberto? Alberto? Presidente, aí eu vou parar a gravação e a gente retorna então depois. Tá certo. Pode parar a gravação. Então vamos sair, né?